meu filho, mexe tudo. Eu cheguei aqui e tá tudo fora do lugar. Vamos lá, então. Na aula passada, na segunda-feira, né, nós estávamos falando sobre como é que comportamentos são acionados. O áudio está baixo, mas aí não é só você aumentar o volume, porque olha para... Ah, você não está vendo. Vou aumentar tudo aqui. Verei se melhorou. Fala para mim se melhorou o áudio. Fala, eu vou ficar falando. Vê se melhorou o seu aí. Vê se seu áudio... Eu achei... Como eu não estava ouvindo vocês entrarem, que faz uma campanha bem alta, eu estava ficando surda, eu estava lá acima com o ouvido. E agora, tá tudo bem? Podemos começar? Aí, vocês estão ouvindo? Titi, agora aqui tá tudo normal. Tá bom, faça isso, Isabel. Sai e entra. Tô esperando você entrar novamente e a gente começa. Né? E aí pode ser esse negócio de... Isabel, e agora? Melhorou? Beleza? Então, ótimo. Então, vamos lá, queridos. Na última aula, né, nós estávamos, então, falando sobre como nós, sujeitos ausentes de autoestima, como é que a gente acaba por acionar mecanismos de proteção. Número 1. Regra que é comum em todos os mecanismos de proteção do eu. Eles são acionados involuntariamente. Ou seja, você não para pensar, por exemplo, que numa relação intersocial, numa conversa, você fala assim, nossa, estou me sentindo humilhado, estou me sentindo triste, estou com medo do julgamento do outro. Não. O mecanismo de defesa do eu, ele é acionado involuntariamente, a gente só vai, né? E vai nos relacionando desse modo. Nós vimos, então, o que a gente pode fazer na aula passada? Compensar uma falta, uma limitação, reforçando uma habilidade, uma competência que a gente tem, ou a gente pode negar algo que é nosso, né? Falando, não fui eu, e por quê? Porque negar naquele momento protege, ainda que aquele comportamento, aquela ação que a gente está negando, a gente tenha feito, mas negá-la nos protege. É isso que a gente tem que entender. Deslocamento. Quando a gente pega uma frustração que está acontecendo com a gente dentro de um contexto, mas esse contexto, ele é ameaçador. A gente tem medo. Aí, o que a gente faz? A gente pega a frustração e desloca para um alvo não ameaçador. Isso é muito importante, a gente poder compreender. E identificação foi o último que a gente viu, que a gente tem comportamentos que a gente repete por admiração a alguém. Então, acaba que é por identificação ou admiração é muito próximo. E, então, hoje eu vou falar 2 agora, que é intelectualização, ok? Vou falar junto com racionalização, aqui, ó. E vou explicar para vocês por quê. Intelectualização e racionalização, eles são mecanismos muito parecidos, meus queridos. E eles servem, de novo, como qualquer mecanismo de defesa, para proteger o sujeito. Principalmente
quando a situação faz com que aquele sujeito se sinta enfraquecido, se sinta ameaçado, está com medo de perder alguma coisa, e assim por diante. Então, normalmente, ao invés de expressar as emoções, a gente vai dar justificativas intelectuais ou racionais. Por isso que, de verdade, numa prova, eles nunca vão cair junto, porque a diferença ela é muito pequenininha. Esses dois mecanismos de defesa, eles são bem próximos e eles têm essa finalidade. Quando expressar a emoção, ela fragiliza. Então, eu vou dar um exemplo. Imagina que eu comecei a namorar, eu vou falar do amor, porque o amor ele foi ótimo a aula passada, né? Vocês entenderam rapidinho. Então, imagina que eu tô com um namorado novo e tô apaixonadinha com o meu namorado, nossa senhora. Aí vocês são professora, que você tá muito feliz, o que foi que te aconteceu? Eu falei, nossa, gente, tô namorando, tô mega feliz com o meu namorado, acho que agora eu vou casar. Porque, pelo amor de Deus, encontrei a pessoa certa. E aí, tô namorando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Vocês vão lá no final do semestre, 4 meses então, né? No final do semestre, falam, e aí, professora? Como é que tá o namoro? E aí, você já tá noiva, né? Porque eu tava falando com vocês, eu tava pensando em casar. Aí eu viro pra vocês e falo assim, terminei. Você fala, que é isso, professora? Como assim? Você não estava apaixonado, falou que ia casar, como é que a senhora terminou? Aí eu vou virar para vocês e vou falar assim, ó, incompatibilidade de agendas. Então a pessoa fala assim, mas como assim, professora, incompatibilidade de agendas? No mundo da tecnologia, tem tanto recurso para a gente estar perto, né? Mesmo estando longe, não é possível que a agenda está incompatível. Então, quando a pessoa, ao invés de lidar com as emoções, porque esse lidar com as emoções fragiliza o existir desse sujeito, prefere então trazer justificativas mais racionais ou intelectuais, é porque falar daquelas emoções está difícil. Você acha o quê? Que eu vou virar para você e falar assim, não, gente, sei o que é? Meu namorado me enganou, ele me traiu, ou ele me trocou, ou ele me rejeitou, foi ele que terminou comigo. Quer dizer, lidar com esse sentimento, com essa falta é muito difícil. Então eu vou e trago uma justificativa intelectual ou racional. Isso acontece muito em velório, por exemplo, para vocês poderem entender. Vou dar mais um exemplo. A gente está ali no velório e a gente perdeu um ente queridíssimo, vamos combinar, isso tem que tá uma dor ali avassaladora, minha gente. Pelo amor de Deus, isso não é brincadeira, não. Aí a pessoa fica assim, que bom que fulano foi, partiu, porque estava sofrendo tanto, né? Os últimos dias estava tão difícil para ele. Então, o que acontece? Ao invés de falar, puxa vida, como é que eu vou viver minha vida daqui para frente com essa saudade? Que merda que é essa que me aconteceu? Não. Aí a pessoa fala assim, que bom. Então, porque estava sofrendo muito. Então, traz uma justificativa mais intelectual. Uma justificativa racional seria, nas últimas 24 horas, coerentemente com o ecocardiograma, o coração não estava mais bombeando sangue como deveria. Você está entendendo? Então, queridos, é importante você, como fisioterapeuta, não só para esse mecanismo de defesa de racionalização e intelectualização, mas como para qualquer mecanismo de defesa, é você treinar o olhar. Ou seja, a pessoa está intelectualizando algo que é muito sentimental,
Só que entrar em contato com esses sentimentos naquele momento fragiliza muito. Então, cabe a nós, profissionais de saúde, ao invés de ficar desacionando o mecanismo de defesa, é quando você, a partir da observação do comportamento do outro, você percebe que esse sujeito está fazendo uso do mecanismo de defesa, seja ele racionalização, intelectualização, identificação, deslocamento, negação, compensação, até os outros que a gente vai ver ainda, a gente respeite, ao invés de ficar cutucando, sabe? Não, cara, mas eu entendi que fulano estava sofrendo muito, né? Mas e agora? Como é que você vai viver sem o seu querido, sem o seu amado? Quer dizer, se a gente fica ali, queridos, desacionando o mecanismo de defesa do outro, depois, normalmente, o que vem quando essa proteção é retirada, mas o sujeito ainda não está pronto, são comportamentos agressivos, ou são sintomas histéricos, por exemplo, perda do tônus da perna, a pessoa pode desmaiar, ela pode cair no chão, ela pode ter um ataque epilético, pode sentir uma falta de ar, pode te dar um soco na cara. Vocês estão entendendo? Conversa comigo, amado. Vocês estão entendendo? Fala que eu te acalo. Deixa eu abrir aqui. Por isso que a gente não deve. Se você perguntar assim, professora, por que é importante para mim, fisioterapeuta, saber reconhecer que aquele comportamento se trata de um mecanismo de proteção? Pergunta principal dessa aula é essa. Ora, porque naquele momento, se você começar a falar menos, a ouvir mais e observar mais, e conseguir identificar que aquele comportamento do seu cliente se trata de uma proteção, no mínimo, o que tem que vir na nossa cabeça é: fulano tá frágil, ele não tá dando conta de tratar sobre esse aspecto. Melhor eu parar com aquele vício que eu aprendi na cultura de ficar fofocando sobre a dor alheia, de ficar lá investigando os detalhes da dor alheia. E por que eu falo que a gente aprendeu isso socialmente, amados? Você já viu? Tem até programa de fofoca, só para falar da dor, de perder, como é que foi, como é que não foi. Pelo amor de Deus, fulano traiu, foi traído, fulano morreu, não morreu, ficar filmando o velório de artista, não tem privacidade nenhuma com a dor. E a psicanálise, ela vai, então, generalizar. A gente não tem privacidade nenhuma quando se trata das nossas fragilidades. E isso engloba qualquer coisa que ameace a integridade do eu, ou, em outras palavras, ameace a integridade do nosso existir. O que ameaça? Aquilo que nos dá medo, aquilo que a gente sente vergonha de expor para o outro. Sabe como? Vocês estão entendendo, Chuchu? Então, gente, hein, meus amados? Fala comigo, se conhece mais, se conhece comigo, nada. Uma pessoa pode diversificar vários desses mecanismos, ou cada pessoa carrega um específico? Não, Igor! Deixa eu te explicar, não é uma pessoa, não, é nós, todo mundo, repara. E não é um específico. A gente usa todos eles, tá bom? E qualquer um, porque foi assim que nos foi ensinado. A maioria de nós não recebeu uma educação para entrar em contato com os nossos próprios sentimentos, principalmente os sentimentos que são julgados pela sociedade como algo ruim, são vistos como um erro,
no existir humano como uma fraqueza, não é? Por isso que eu estou falando para vocês desde a primeira aula. Quando se trata de personalidade humana, ou seja, quando se trata de ser gente, meus queridos, não existe erro. Existe o diferente. E existe também um comportamento que pode e deve ser adequado. Tá bom? E aí, então, de novo, na nossa sobrevivência, a gente fica ali tentando, então, de novo, acionar esses mecanismos de defesa involuntariamente. Como assim, involuntariamente? Eu tô ali numa perda de um ente querido e eu não falo, nossa, estou me sentindo com o ego ameaçado, o meu existir está sendo ameaçado, então eu vou acionar o mecanismo de defesa e intelectualização. Não. Não é assim que acontece. A gente só reage, tá vendo? Involuntariamente àquele estímulo que ameaça a nossa integridade. E aí, Igor, a sua pergunta é importantíssima. Qualquer pessoa pode usar qualquer mecanismo de defesa e mais de um, se necessário. Tá bom? Quanto maior a ameaça, maior a defesa. Até aqui, tudo tranquilo? Sim? Ok. Ô, gente, semana que vem eu queria muito ver vocês. Alguém abre aí, sabe por quê? Eu sinto muita falta dessa troca. De ver vocês, da carinho de vocês. Eu preciso desse retorno para saber se está caminhando bem. Eu gosto de ver o aluno. Vocês não vão ver. Eu tô escovando dente. Hã? Tô escovando dente, já vou aparecer. Isso, Delícia. Fica aí. Fica aí. Sabe por quê? Porque se você tiver uma dúvida, você fala assim, reparou? Você fica assim, ó. Eu já sei que tá com dúvida, gente. Senão eu vou ficar, gente, a esquizofrenia vai voltar. Ah, Mona Lisa, olha que linda. Ainda mais eu que eu nunca dei aula para vocês, não. Capaz da gente encontrar no shopping no dia da aglomeração e eu nem saber. E você vai falar, professora Carla, eu falei, gente, ó, olha lá. Ah, mas a gente acha. Fala meu nome. Eu nunca vi na vida, vai ser assim. A Daniela já apareceu para mim. Linda, Karina, fica aí, gente. Não deixa não, Mona Lisa, fica aí. Fica aí comigo, não deixa não. Viu? O Carla é muito ruim ficar vendo a gente na câmera, é horrível. Aqui, você quer uma explicação da psicanálise para você ver? Por favor, por favor. Olha para você ver. A gente está no momento que a gente está vivendo o narcisismo e está vendo que é ruim. Você tá vendo, Karina? Porque a gente fica se vendo o tempo todo. Você imagina eu, Karina. Não dá, amor. Por isso que eu inventei esse trem aqui, ó, de filtro. Cada dia eu boto um, troco o Eu não entendi a parte da psicanálise. Você não entendeu? A gente não gosta por quê? Vocês não conhecem a historinha do Narciso, não? E o pior, que a Daniela tá assim, não, Carla, o que foi que passou na sua cabeça? Aí eu adoro esse movimento de aula. Gente, pessoalmente, vocês não iam me aguentar, não. Agora eu tô percebendo, não. Deus protegeu vocês. O que você falou aí, Daniela? O que você falou? Hã? É muito mais divertida a aula. Fica aí. Volta aqui. Isso mesmo, Igor. Fica aí, todo mundo. Você adora a Karina? Pois é, a Karina sumiu. E aí, então, olha, vamos voltar a falar aqui pra gente aprender mais. Mecanismo de defesa. Fica aí, viu? Não some não, que eu vou colocar você juntinho aqui com a minha paleta aqui, ó. Isso, pronto. E aí, o próximo, olha que interessante isso. Formação reativa. Olha para você ver. A formação reativa é impedir a expressão de pensamentos
ou sentimentos inaceitáveis, exagerando pensamentos ou tipos de comportamento oposto. Olha para você ver. A formação reativa é o que lá a sociedade chama de falsidade. Eu estou adorando ver a carinha de vocês. Como assim, professora? Olha para você ver como é que é. E eu sou dramática para dar aula. Eu vendo vocês, eu tô vendo, a atriz chegou. Vocês têm que ver, meu filho, porque esse negócio de dar aula é um teatro. A formação reativa é ali. Deixa eu ver quem é essa carinha linda que tá aqui no meu computador. Deixa eu ver o nome da pessoa. Túlio! Ó, nunca apareceu para mim. Prazer, Túlio. Olha para vocês verem o que acontece. A formação reativa é o que a sociedade chama de falsidade. Então, se você for pensar como falsidade, você fala, eu não sou falso, não. Eu sou uma mentirada sem fim. Vamos combinar. E a gente fica aí, não é verdade? Só que agora, se você começar a compreender que é um mecanismo de proteção, você vai falar assim, ué, como assim? É porque, olha só, você expressar o sentimento verdadeiro vai te colocar numa situação muito difícil. Então, você expressa o sentimento exatamente o contrário. Porque lembra, então agora não é falsidade, é necessidade de proteção. Olha como é que muda. Então, eu vou te dar um exemplo. Lembra que eu tô namorando? Vocês lembram lá? Hoje eu tô namorando. E tem uma linda aqui. Ai, vou até tirar esse treco daqui pra eu ver a linda Natália. Ai, que linda. E aí, o que acontece? Vamos supor, eu tô namorando. E eu já tô apaixonada. Tô apaixonada, tô apaixonadinha, apaixonadinha. Só que eu tô com medo. Tô com medo de levar um fora. Entendeu? Então eu viro e falo assim, fulano, sai daqui. Que chato, te odeio. Vocês já fizeram isso? A Daniela, você tem a mão na testa. É isso. Porque você acha que você vai falar que você ama, mas não vai falar de jeito nenhum, gente. Porque a gente fica com medo de levar um fora. E fala assim, ah, meu Deus do céu, não vai dar não. Então, ao invés de falar que ama, você fala o sentimento exatamente oposto. Por quê? Porque se eu escancarar meu amor e levar um fora, isso tem ameaça, né? Então, tá vendo que não é falsidade? Isso é o quê? Proteção, mecanismo de defesa. Olha você vê que mais bonito. Você vira e fala assim, ô Túlio, tô apaixonado com o Túlio. Ô Túlio, te odeio. Não senta do meu lado. Túlio, você é chato demais. Ah, isso aí o pessoal fala mesmo. Túlio, dá uma olhadinha com você, Túlio. Será, Fecê? Freud vai falar que sim. Porque se escancarar o sentimento e você não tá afim, der um fora, dá um chega pra lá na pessoa, ela vai ficar arrasada. Ué, Fecê, então é gente demais. Nossa Senhora. Você tá vendo? Então, ao invés de chamar de falsidade, é o quê? Formação reativa. Vocês estão entendendo? Olha como é que muda. Porque senão, meu filho, todo mundo tem isso. Todo mundo tem isso. Vocês perceberam? Você ama, mas você fala que odeia. E quando você odeia a pessoa e você trata ela bem? Isso não é falsidade, não, gente. É mecanismo de proteção intersocial. Porque se eu falar com ela aqui, fulano, você é chato demais. Não vai dar, porque pode ser alguém importante na minha vida, pode ser, sei lá, vamos imaginar que, se for a minha chefe, gente, eu vou ser mandada embora, não. Você tá entendendo? Então você vai e fala, você vai lá e trata bem. Então, de novo, a formação reativa, ela é acionada, como é que é mesmo? O sentimento exatamente oposto ao real. Por quê?
Porque se eu expressar o sentimento real, a minha existência, aquilo ali, eu fico me sentindo assim, ameaçada. Tá vendo? Vocês estão entendendo? Sim. Tranquilo? Né? Então a gente não fala que a pessoa é falsa, não. E pegando lá a pergunta do Igor, por quê que a gente não fala que a pessoa é falsa? Porque mecanismo de defesa do ego, meus amores, é usado por todo mundo. Vocês estão entendendo? O problema da psicanálise é essa. Que você fala, você fica acusando aí o outro, mas e você? Você também não é gente? Vai ter momentos na nossa vida que a gente também tem as nossas necessidades de acionar o mecanismo de defesa. Vocês estão compreendendo? Isso é legal. O que eu falei para vocês na primeira aula? Através da psicanálise, a compreensão do desenvolvimento da personalidade, nós vamos parar de julgar o outro e passar a compreendê-lo. Não é verdade? Porque a gente fica apontando o dedo pro outro, a gente é igual, a gente faz do mesmo jeito. Percebe? É verdade. Isso. Conversa comigo, né? Porque é bom ouvir alguém. Nossa, gente, que mais lindo. Olha esse aqui. Ah, esse aqui é fofo demais. Vou até pintar de outra cor. Azul bebê. Obrigado, professor. Olha só. Olha aqui. A regressão. A regressão, ela é assim. Quando a gente está... se vocês vivenciam muito na área de vocês. Quando a pessoa, ela tá se sentindo... Eu sei que eu tenho que falar que a câmera tá aqui, mas vocês estão aqui, eu tô dando aula aqui pra cá, né? Tá vendo? Pra cá, eu fico olhando pra vocês, assim. Quando o sujeito, ele tá se sentindo ameaçado, e aí ele regride. Então, regride é um retorno. Regressão, amados, é um retorno, ok? Então, você imagina que assim, você já viu adulto fazendo pirraça? Ou só eu? Já. Nunca viu, Daniela fez assim, nunca viu, vou te dar um exemplo. Você nunca viu, então lá vai. Eu tipo assim, ô Daniele, deixa eu ver se é Daniele ou Daniela que eu tô chamando. Daniele, falei certinho. Ô Daniele, se você não vier na minha festa, você vai ver, viu? Eu nunca mais vou conversar com você. Você nunca viu isso, não, Daniele? Então, seus amigos são muito massa. Elas são emocionalmente muito equilibradas. Você tá entendendo? Ah, tem casal que conversa com outro assim, ô tio bebê, esse vocês nunca viram isso, não? Tem gente que fica doente e quer comer mingau. Tá vendo? E quer comer mingau, gente. Então, porque é regressão, quer dizer, é um adulto com comportamento de criança. Você fala assim, gente do céu, Carla, quantos anos você tem? Você tá entendendo? Você fala, meu Deus do céu. Você consegue identificar ali um comportamento infantil num adulto. Você fala, misericórdia. E por que vocês vivenciam isso muito? Isso é muito comum quando o sujeito perde a saúde, amados. Qualquer pessoa se sente fragilizada quando perde a saúde. Aí você vira e fala assim, meu Deus do céu, fulano não parece que tem a idade que tem. Eu tenho que dar mais atenção para ele. Qualquer coisinha fala... Você nunca viu isso, gente? Lá nos atendimentos, que tem adulto que parece um bebê. Por quê? Porque a situação da perda de saúde... Olha o bebezinho do tá vendo? Eu vou te dar um exemplo com criança, no caso. Assistindo aula junto comigo. Alecrim dourado. O conteúdo de hoje pode. Tem uns que não pode, não. Você põe a galinha pitadinha para ela ver. Quando você Gente, é a cara do Túlio. Entendeu? Obrigado. Que bonitinho. Olha pra você ver. Aí, o que acontece? A pessoa, quando ela perde a saúde, ela fica assim, me dá comidinha na boca, igual o neném ali do entendeu? Me dá comidinha na boca, né? Assim,
Ai, me ajuda a levantar. E essa pessoa dá conta. O que foi, Dani, que você fez assim? Adoro. Não é? Eu tava morrendo de rir. Você tá entendendo? Só que não é mais neném. É um adulto com comportamento de neném. Tem gente que você atrasa, ó, atrasa 5 minutos, 10 minutos, ela fala assim, também não vou mais. Você fala assim, meu Deus do céu, que pirraça que é essa? Então, quando é pequitinho, tá tudo bem fazer pirraça, porque ainda tá aprendendo, não é verdade? Tá vendo, né? A Daniela falou, nunca tinha visto adulto fazendo pirraça. Eu falei, meu Deus do céu, como assim? E gente, a sua volta, só a gente emocionalmente equilibrada, você precisa ver. Como é que acontece isso com criança? Por exemplo, quem que é esse bebê? Me apresenta aí, Túlio. Oi? Quem que é? É a Alice. Mas Ela é o que é sua? Oi? Ela é o que é sua? Minha filha. É a primeira, não? Isso. A primeira. Vamos supor... Olha que lindo. Ai, agora eu tô vendo. Ai, gostosa. Aí, o que acontece? Vamos supor que você já tinha uma outra filha. Aí, é muito comum crianças que ganham irmãozinho ou irmãzinha regredir por ciúmes. Então, às vezes, já tomava o leitinho no copo, aí quer tomar mamadeira. Para ter mais atenção, professor? Para ter mais atenção. Oh, então você entendeu. Que a regressão, às vezes, é para a gente ter o quê? Mais atenção. Então, quando você estiver percebendo, tem criança que volta a fazer xixi na calça. Você já reparou? Vocês já viram isso? As mães reclamam muito. Falam assim, meu Deus do céu, mas meu filho não me dava trabalho, agora ganhou um irmão, pronto. Tá dando trabalho demais, agora quer chupeta, agora faz pirraça para tudo. Antes não era assim. Então, tem uma questão importante na sua fala. Que quando a gente identifica, olha que importante isso, um mecanismo de defesa que está acontecendo, para a gente parar com ele, se aquilo ali estiver incomodando a gente, é só a gente dar atenção. Porque a gente verificou que a primeira estrutura do ID, regida pelo princípio do prazer, precisa ser abastecida na pulsão sexual. E a pulsão sexual ela é abastecida com atenção, não é verdade? Então, você dá atenção, a pessoa para de fazer pirraça na mesma hora, porque não precisa mais. Porque a pulsão sexual, ela diz da nossa condição de sermos sujeitos o quê? Carentes. Karina, você tá entendendo, amor? Você tá olhando para mim, você tá praticamente dentro da minha casa. Amei isso. Você quer fazer uma pergunta? Adorei. Ela tá assim, olhando, prestando atenção. Tá com dúvida? Eu tô mexendo no celular, boba. Não. Aí eu vou chegando perto para enxergar. Em vez de assistir a aula, tá lá no Instagram, né, Karina? Pois é, às vezes alguém manda uma mensagem, aparece na tela, eu tiro, entendeu? É difícil. Isso mesmo, deixa lá. Aí dá atenção só pra mim. Eu sou egocêntrica, carente. O que mais que a gente aprendeu com a psicanálise? Senão a professora vai regredir, Karina. Total. Começa a fazer pirraça aqui agora. Começa a falar que vou dar um AV1 difícil. É desse jeito que a regressão acontece, não é assim? E aí, no fundo, agora de novo, meus amores, é exatamente isso que você falou. Ah, tá, você tá vendo o mecanismo de defesa ali acontecendo? Você quer parar com ele? Dá atenção. Né? Se eu começar aqui assim, como eu vou dizer para vocês? Seja ele qual for, de verdade é isso, viu? Dá tempo de eu falar mais um. Amados, eu vou pular a repressão, porque a repressão é importantíssima na psicanálise. Então, eu vou deixar para a aula que vem para eu não explicar rápido. Tem um outro mecanismo de defesa aqui, ó, que se chama sublimação. Ah, gente, eu vou falar para vocês. Sublimação, para mim, é coisa de anjo. Sabe como? Você lembra da aula de química lá da 4ª série? Que vocês, não sei se vocês lembram, vou lembrar vocês aqui. Era assim,
Você pega, então, um cubo de gelo e submete ele a uma condição de alta temperatura e pressão, e a água sai do estado sólido para o estado de vapor mais leve, sem passar pelo estado líquido. Era isso que era sublimar a água. Não sei se essa metáfora vai te ajudar a entender, mas vou explicar. Imagine que você é o cubo de gelo. E a sua vida, você passou por uma situação de alta temperatura e pressão. E ao invés de você desenvolver uma depressão, ter comportamentos vingativos, você consegue transformar essa dificuldade na sua vida em algo bom. Vou te dar um exemplo. O que é situação de alta temperatura e pressão? Mães de filhos desaparecidos. Você já viu isso, gente? Que desgraça que é essa? É uma dor que a gente não consegue nem imaginar. Aí a mãe, ao invés dela ficar revoltada, seja lá o que for, o que ela faz? Ela abre uma ONG para ajudar a encontrar não só o seu filho, mas o filho de todas as mães. Sabe como? Essas coisas aí, igual a mãe do Cazuza. Gente, o Cazuza foi um dos primeiros artistas brasileiros que morreu com diagnóstico de AIDS. A mãe dele sofreu demais, porque ele tinha... ela sofreu muito preconceito, né? Socialmente falando, né? Que sofre até hoje. Então, o que acontece? Ao invés dela ficar revoltada, guardar os direitos autorais, o dinheiro dos direitos autorais da música do Cazuza só para ela, não. Ela foi lá e abriu uma casa para acolher crianças com o vírus da AIDS. Isso que é sublimar, por isso que eu falo que é coisa de anjo. Sabe? Mãe que visita o assassino do filho na cadeia, em vez de desejar para ele pena de morte. Sabe como? Isso é sublimar. É um recurso de proteção. Você pega uma coisa que foi muito difícil na sua vida, muito dolorido, e transforma em algo bom, não só para si, ou seja, você vai canalizar toda a sua tristeza, toda a sua raiva, mas não só para um bem pessoal, mas para também um bem comum. Tranquilo? Beleza? Então tá. Então paramos aqui. Vocês estão gostando, gente? Estão compreendendo? Vê como é que isso é importante para você receber o seu cliente, começar mais a observar, sabe? Ao invés de você ficar ali lutando contra ele, desacionando o mecanismo de defesa, é igualzinho o Túlio falou, você dá atenção, aí a pessoa vai lá, alimenta a pulsão sexual e segue a vida, né? Tá bom? Tranquilo? Então tá bom, deixa eu fazer a chamada, viu? Aqui, eu vou fazer chamada. Ai, gente, olha, vocês vêm, todo mundo tem que aparecer para mim. Tem um tanto de gente que eu tenho que conhecer aqui ainda. Misericórdia. A repressão, Simone, seria uma amnésia. A amnésia foi, você falou, repentina, porque veio e subiu. É isso, Chuchu? Só que ela é muito importante para a psicanálise. Então, eu vou deixar ela para a próxima aula, viu? Porque ela vai trazer o lugar do inconsciente, é um negócio assim, mega, mega, mega importante. Não dá para eu resumir, não. Mas, se precisasse resumir, era isso mesmo que você escreveu, tá? Tá perfeito, perfeito mesmo. Vamos ver aqui. Tcharanã, tcharanã. Deixa eu verificar aqui. As pessoas lindas do meu coração. Ó! Deixa eu te fazer uma pergunta, Nossa, professora. Ué, gente. Você assistiu aquela série Freud na Netflix? Peraí.
Ô, gente, eu dei presença pra todo mundo. Desculpa, eu fechei o diário sem querer, mas não foi falta, não, viu? Desculpa. Como é que é? Eu fui fazer duas coisas, eu posso fazer duas coisas ao mesmo tempo. Alguém perguntou um treco. O que, amor? Fala. Você assistiu aquela série do Freud na Netflix? Não, não assisti ainda. É, Por quê? Não, eu queria te perguntar o que você achou, já que você conhece bastante dessa parte. Aham, mas tem alguma coisa que você assistiu que você queria, tipo, verificar comigo? Não, porque eu assisti ela fala muito dessa parte da repreensão aí, que fala onde ela, pelo menos da parte que eu vi, eu entendi que ela comenta muito dessa repreensão, para citar algumas coisas do que acontecem na série, que Freud explica. Olha, eu vou te falar. Mas, Não, você não é o primeiro aluno que fala pra mim pra assistir essa série. Só que o que acontece? Eu tô agarrada nas outras séries, ai, meu Deus, e aí série não termina de ver. mas ela é muito pesada. Ela é o quê? Ela é muito pesada de imagens. Mas vai dar spoiler? Como é que Não ligo, Não, vou dar. não ligo. Mas eu achei ela muito pesada. Tinha hora que tu Pesado? Por causa de quê? com imagens, umas paradas, tipo assim, muito acabou. Tipo assim, tem uma simples, tem um momento lá que o pessoal tá fazendo, tipo, um sacrifício, aí, tipo assim, todo mundo bem pelado, cheio de sangue no corpo, umas paradas muito pesadas. Não tem Umas nada imagens, a ver com Freud, isso aí. Ótimo. Tipo assim, Ótimo. suruba. Ele é humana, que nós vamos ver aqui, igual a gente tá falando de pulsão sexual. Tem a manhã, né? Ele é mais. Né? Sabe? Lá no miótomo. Se você tá com dor lá no dedão, que eu arrumei. Como é que é? Como é que é? Hã? Opa, desculpa, o negócio estava aberto aqui, o microfone. Não, tá. Tá tudo bem? Eu não entendi. E a Daniela tá morrendo de rir, Felipe. Eu queria rir também. Mas deixa eu te falar, Igor, o que acontece? Eu não assisti, né? Mas não tem muito isso não, assim, a gente não vai ver muito a história da psicanálise, porque não dá tempo. Então, igual eu falei, tópicos são as pinceladas. Então, eu escolhi aqui assuntos que você vai poder usar no seu dia a dia e no exercício da sua profissão, entendeu? Mas uma coisa para a Freud você tem que entender é que a sexualidade humana não é sinônimo só de transar. Isso vai ficar claro para você, né? É igual vocês falaram assim, pelo amor de Deus, dar atenção. Isso é sexualidade também. Porque se fosse só transar, gente, vamos combinar aqui, eu vou até parar de gravar, peraí. Calma, gente.